Bom dia, meus amados irmãos, bom dia, graça, misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Venho nessa manhã para estar com vocês, para nós meditarmos na palavra do Senhor, pois a Bíblia, a sua palavra, ela deve ser a nossa única regra de fé e de prática. Então nós devemos ter a palavra de Deus em alta estima, né? Então a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos fortalece. A palavra de Deus, ela fortalece a nossa vida. Bom dia à irmã Elisama Ribeiro. Que Deus abençoe a irmã Elisama. Eu peço que você compartilhe essa reflexão. Abra uma sala de vídeo, compartilhe, pois o assunto que será tratado agora é de suma importância. Eu quero tratar acerca de como deve ser tratado um irmão culpado, ou seja, como você tratar o perdão, ou como você tratar de um problema entre você e outro irmão ou irmã. Que às vezes nós temos dificuldade de perdoar, ou dificuldade de tratar o pecado, de tratar o problema. Então, muitas vezes isso seja entre marido e mulher, isso seja entre patrão e empregado, isso seja em patrão e empregado. Então nós, muitas vezes, não tratamos os problemas, e os problemas vão se acumulando, não é verdade? Por exemplo, no caso de um marido com uma mulher no seu lar, só um exemplo, eles às vezes brigam e não se trata o problema, vão dormir um com raiva do outro e deixa que os problemas continuem e aconteçam. Só que a Bíblia nos ensina a nós tratarmos o problema e como devemos tratar o problema. Como é que nós devemos tratar o problema? Então, eu quero começar essa reflexão lendo a palavra do Senhor. Antes eu quero dar um bom dia à irmã Claudineide Amorim e à irmã Maria José. Que Deus vos abençoe e guarde. Vamos meditar a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, e a partir do versículo 15 até o versículo 20. Mateus, capítulo 18. Mateus 18, não é 14 não. Mateus capítulo 18, do versículo 15 até o versículo 20. Vamos meditar na palavra de Deus. E essa meditação é de grande importância, é de grande relevância para a sua vida. O que é que diz aqui? Mateus 18, 15 em diante. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. O versículo 18 diz: em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir-lhe, seria concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nesse texto aqui, o Senhor Jesus está ensinando como é que se deve tratar o problema, como é que se deve tratar uma ofensa, pois muitas vezes nós ficamos intrigados do nosso próximo, seja esposa, filho, irmão da igreja, vizinho. Muitas vezes nós ficamos intrigados dele, por quê? Porque acontece um problema e a gente não sabe tratar o problema. A gente não tem coragem, ou não temos coragem muitas vezes, de tratar o problema. Então a Bíblia, ela nos ensina
como é que nós devemos tratar o problema. Seja em nós ter ofendido o nosso próximo, buscar o perdão, ou se alguém errou contra nós, nós devemos sim tratar o problema com essa pessoa que nos ofendeu. Então, o que é que o texto diz? O que é que Jesus está querendo nos ensinar nessa manhã? Se teu irmão pecar contra ti, se ele diz uma palavra dura para você, se ele te feriu, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja com o vizinho, se ele pecar contra você, vai arguí-lo, vai até ele, entre você e ele só. Se você tratar o pecado, tratar a ofensa, se você tratar a ofensa, com certeza, e se ele se arrepender ali, então está resolvido o problema. Está resolvido o problema. Se por acaso ele não ouvir você, você vai até ele, você vai até essa pessoa, tratar o problema, tratar a ofensa. Se essa pessoa que você foi entre você e ela não te ouvir, o que é que a Bíblia diz? Pegue mais 2 ou mais 3 testemunhas para que possa ouvir. Então o problema ali vai tentar ser tratado, você vai continuar tratando o problema com aquela pessoa. E as 2 ou 3 testemunhas, elas vão estar presentes e vendo todo o desenrolar da história. Todo o desenrolar da história. Então, se essa pessoa também não ouvir, nem você e nem as testemunhas ali que estão olhando, estão vendo o problema ser tratado, e a pessoa não quer se arrepender, o que é que acontece? Diz-o à igreja. Então, aí o problema vai se tornar público, diz-o à igreja. Então, ele vai passar pelo processo de disciplina com a igreja. Isso no caso de 2 irmãos. Se, por acaso, ele também não ouvir a igreja, o que vai acontecer com essa pessoa? O próximo passo é a disciplina, é a excomunhão, tanto do reino de Deus como da igreja. Então veja como é sério a questão de tratar o pecado. Esse assunto aqui, ele entra na pauta de disciplina bíblica. Por exemplo, um irmão pega contra o outro. Não é? Então, aí o outro vai tratar o problema. Entre os dois só, vai tentar resolver o problema. Se essa pessoa não ouvir o seu irmão, isso no caso de dois cristãos, né? Então, se ele não ouvir você, quando você for tratar o problema, se ele não quiser se arrepender e se manter com o coração ainda triste, ou magoado, ou chateado com você, o que é que você vai fazer? Você vai chamar um presbítero, ou 2 presbíteros, ou um diácono e um presbítero, para também resolver esse problema. Então, vai estar lá você, o ofensor ou o ofendido, e mais 2 pessoas, um presbítero e um diácono. Se essa pessoa que lhe ofendeu, ou que você ofendeu, não quiser perdoar, o que é que acontece? Aí você vai chamar os presbíteros para testemunhar ali toda a situação, e ele vai remediar a situação. Se ele não se arrepender, o que é que vai acontecer? Vai dizer a igreja, então vai tornar esse problema público, vai dizer a igreja vai estar ciente disso. Se essa pessoa continuar nos seus erros, no seu pecado, na sua desobediência, o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai passar pelo processo de excomunhão. Então, há um caminho a ser trilhado. Por exemplo, você de repente, na sua igreja, você percebe que algum irmão está em pecado. Ele está pecando contra algum mandamento do Senhor. Você vê esse irmão pecando, chama essa pessoa para o arrependimento. Essa pessoa não se arrepende, você chama 2 testemunhas, um presbítero, um diácono ou o pastor da igreja. Se ele não ouvir, aí tem o 3º passo. Diz à igreja. Você tentou resolver o problema, ele não se arrependeu, chama 2 pessoas. Não resolveu, diz à igreja. Não resolveu também, não teve resolução, não houve perdão, não houve restauração, e essa pessoa continua pecando, essa pessoa, o 3º passo será a excomunhão. Por isso que ele diz aqui, ó, se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se não os atender, dize-o à igreja. E se recusar também ouvir a igreja,
considera-o como gentil e publicano, ou seja, não considere mais como cristão. Então, se ele continuar no pecado, com seu coração endurecido, não considere como cristão, mas considere-o como gentil e publicano. Aí Jesus diz, olha, em verdade vos digo, que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, se o conselho da sua igreja determinou que essa pessoa ela não está querendo se arrepender do seu pecado, da sua ofensa, essa pessoa ela vai ser excomungada. Agora, para chegar ao ponto de ser excomungada, tem que passar um tempo tentando tratar o pecado dessa pessoa. Então, ou essa pessoa pecou contra você, ou você viu essa pessoa andando errado, de maneira pecaminosa. Então, se essa pessoa não escutar você, o terceiro passo é a excomunhão. Primeiro passo, você vai tratar o pecado, você e aquela pessoa. Se aquela pessoa não ouvir você, não te ouvir, você chama 2 ou 3 testemunhas. Se não te ouvir, o que é que vai acontecer? Se não te ouvir, você vai também levar à igreja o problema. Se levar à igreja, levar para o conselho da igreja, não ouvir, essa pessoa ela passa pela terceira fase, que é a excomunhão. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, os presbíteros, o conselho da igreja, os pastores, está tentando tratar aquele pecado, mas aquela pessoa não quer se arrepender. Qual é o outro passo? O último passo é a excomunhão. E a excomunhão, o propósito da excomunhão é a restauração do amado irmão. O propósito dessa pessoa ser excomungada do reino de Deus por causa dos seus pecados não é destruir a sua alma, não é acabar com essa pessoa, mas o propósito da excomunhão é tentar trazer o ofensor, ou o irmão rebelde para a comunhão, ou a irmã rebelde para a comunhão. Então, esse é o objetivo de tratar um pecado. Como se trata o pecado? Jesus ensina, no capítulo 18 de Mateus, dos versículos 15 até o versículo 20, ele dá todos os passos de como tratar um pecado na igreja, de como tratar um pecado entre você e uma pessoa. Por isso que é importante a questão do perdão. Por isso que é importante a questão do arrependimento dos seus pecados. Por isso que é importante. Há exemplos de muitos casais que estavam brigando. O marido ofendendo a mulher. Também já houve casos da mulher ofender o marido. O que é que aconteceu? O marido não quis se arrepender. A mulher tentou tratar o problema entre ele e ela só. Ele não quis se arrepender. Depois ela foi e disse aos presbíteros da igreja. Ele não quis atender. Ele permaneceu no seu pecado e tratando mal a sua mulher. Qual foi o terceiro passo? Levou a igreja. Levou a igreja. No entanto, ele não quis se arrepender dos seus pecados. Qual foi o terceiro passo? A excomunhão. Ele foi disciplinado, ou ela foi disciplinada, e foi lançada fora do reino de Deus. Mas até essa excomunhão serve como um remédio para a alma dessa pessoa. Essa pessoa vai refletir o seu pecado, vai se sentir fora do reino de Deus, fora do corpo de Cristo, excomungado da igreja. Mas essa pessoa ela vai se restabelecer. Um grande exemplo disso é um jovem lá na igreja de Corinto, estava tendo um caso com a sua madrasta. Você sabe isso. É 1 Coríntios capítulo 5, se eu não me engano. Então Paulo estava na prisão e escreveu a carta dizendo que esse jovem, que estava tendo um caso com a madrasta, né, dele, ele fosse entregue a Satanás. Isso aí é o quê? É excomunhão. Então, Paulo orientou que esse jovem fosse tratado, que o pecado fosse tratado, tirado, o mal fosse tirado de dentro da igreja. Lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, esse jovem, Paulo, ele escreve outra carta e dá a entender que esse jovem se arrependeu e voltou ao seio da igreja. Ele estava tão triste que Paulo estava dizendo, olha, console ele. Ele está triste, está arrependido, profundamente envergonhado, em outras palavras, e recebe-o como irmão. Então, o propósito da disciplina bíblica é tratar o pecado do irmão ofensor.
Tudo isso para a glória do Senhor. Então é isso. Se você quiser tratar pecado, faça isso à luz de Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15 até o versículo 20. Todo pecado precisa ser tratado. Se o pecado não for tratado, ele vai virando uma bola de neve vai crescendo ao ponto de explodir. Por isso que é bom, se alguém te ofendeu, ou você ofendeu essa pessoa, vá até ela, trate o pecado, trate o problema. Seja uma palavra dura, seja alguma coisa que aconteceu. Não deixe passar o outro dia, mas trate o pecado. Se você fizer isso, você está fazendo a vontade do Senhor. Também se não tratar do pecado, o coração vai ficar amargurado, você vai ficar chateado, chateada, e isso vai virar um fel de amargura no seu coração. Todo pecado precisa ser tratado. A Bíblia diz como se deve tratar o pecado de um irmão ou de uma ofensa. Que Deus vos abençoe. Que Deus nos ajude a agir biblicamente em toda e qualquer situação. Que Deus abençoe a minha amada irmã Clau e também a irmã Elisama Ribeiro. Que Deus abençoe aos meus amados irmãos que estão ouvindo essa reflexão nessa manhã. Pois a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e de prática. A palavra de Deus, ela nos ensina como nós devemos nos comportar, como nós devemos viver nessa terra, como nós devemos tratar os problemas e como devemos andar no caminho da santificação. Portanto, que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude, que Deus derrame graça sobre a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, Deus eterno, Deus bendito, Pai eterno, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra nessa manhã, pela tua reflexão, pelo ensino da tua palavra, Pai, que é rica, que é eficaz. Abençoa os irmãos, as irmãs, a irmã Cláudia, a irmã Elisama Ribeiro e os demais irmãos que estão conosco. Abençoa-os, dando graça, força, renovando suas forças e fortalecendo sua vida espiritual e a comunhão contigo, Pai. Nos dá uma segunda-feira maravilhosa, cheia do teu Espírito Santo. Nos ajuda. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que teu nome seja glorificado em nossa vida. É essa oração que nós pedimos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe. Eu agradeço a irmã Elisama. Eu agradeço a irmã Elisama Ribeiro, que abriu uma sala de vídeo, né, em outra sala. A irmã Claudineide colocou o seguinte, a irmã Claudineide, ou seja, o rapaz que estava em pecado com a madrasta, exatamente. A irmã Cláudia botou assim, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, o caso do menino, exatamente, o caso do rapaz. Então, esse pecado estava acontecendo dentro da igreja, né? Dentro da igreja de Corinto. Então, foi sabedor, o caso se tornou público e foi levado o caso ao apóstolo Paulo, que foi um dos fundadores da igreja. Então, Paulo escreveu a carta e ele tratou do problema. E lá na segunda carta, nós vamos ver que esse pecado foi tratado e o jovem, Paulo, ele recomenda que ele seja reconduzido à comunhão. É assim que se deve tratar um pecado, um problema. Não deixar acumular os problemas nem um pecado. Que Deus vos abençoe. Que Deus fortaleça a sua vida. Que Deus derrame graça sobre a vida de vocês. Deus abençoe a família da irmã Cláudia. Deus abençoe a família da irmã Elisama Ribeiro e dos demais irmãos que estão conosco e aqueles que vão assistir esse vídeo depois. Peço que compartilhe com seus amigos na rede social, compartilhe pelo Facebook, né? Compartilhe para os seus amigos do Facebook, para que os cristãos e os não cristãos tenham acesso à mensagem da palavra do Senhor. Bom dia a todos, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.